Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Eu gostaria de começar esse vídeo, antes de apresentações, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Talvez você já tenha essa resposta, mas se você não tiver, esse vídeo vai te trazer muitos esclarecimentos sobre algumas coisas da Bíblia. Você sabe o que é dom de línguas? Você sabe o que é oração em línguas, que é diferente do dom de línguas? Você sabe o que são línguas estranhas, que também é diferente dos outros dois? E você sabe o que é interpretação de línguas? E por último, o batismo do Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo? Ele tem a ver com dom de línguas? Ele tem a ver com oração em línguas? Ou é algo à parte? A gente vai aprender isso junto, conversar isso junto. E se você também tiver alguma dúvida, algum esclarecimento específico, pode colocar aqui nos comentários. Meu nome é Alex Bastos, eu sou da Igreja Sempre Amor e nós estamos aqui juntos hoje para caminhar aí nas Escrituras e você crescer mais no entendimento da palavra de Deus, tá bom? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia Bastos, casada com Alex Bastos. Nós somos da Igreja Sempre Amor e vamos falar mesmo sobre os dons, né, os dons de línguas, uma parte do dom do Espírito Santo que confunde tantas pessoas, né? Tanto que a gente está fazendo uma sequência e a gente resolveu já falar sobre esses dons, né? Porque é algo que o pessoal já está perguntando, já vai mandando, eles estão mandando no Instagram, no YouTube, né? E aí a gente resolveu adiantar e já falar sobre esse dom. Muito bom você ter falado isso, Júlia, que eu esqueci de comentar essa parte. Nós, no primeiro vídeo que vocês já viram, nos dois primeiros vídeos, né? Nós falamos sobre os dons de Deus, dons de Jesus e dons do Espírito Santo. Existe uma separação ali estratégica por parte da Trindade, né? Tem um motivo para ter essa diferenciação. E aí nós íamos seguir uma sequência. Os dons de Deus, os dons de Jesus e depois os dons do Espírito Santo. Mas quando nós falamos no primeiro vídeo que existiam os dons de cada um deles na parte da Trindade, lembrando que nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. É um Deus só que se apresenta de três formas distintas, até que para que fique mais fácil para nós o entendimento da pessoa dele. Mas só que a gente teve que pular, a gente teve que ir direto para os dons do Espírito Santo, e inclusive essa parte aí dos dons de línguas, línguas estranhas, porque a turma começou a perguntar, e aí a gente viu que eram umas perguntas assim, e muita gente tem essa dificuldade de entendimento. Então a gente resolveu dar uma pulada na parte, na sequência, ir para esse ponto primeiro, e depois a gente vai retomar de onde nós paramos, tá bom? Antes de você fazer isso, eu queria deixar um recadinho. Pessoal, segue a gente no YouTube. Então, quem ainda não é inscrito, se inscreve aí. Não esquece disso, que é muito importante. Você gostando do vídeo, dá o seu like também, que é bem importante. Like. Gostou da mensagem? Passa para um amigo, divulga mesmo. Tem o pastor Wagner nesse canal também. Ele fala sobre muitos assuntos relacionados também ao Espírito Santo. Exatamente. Né? Tem um trabalho muito legal, tem um podcast. Então acompanha o nosso canal, se interessa. Vão ter assuntos que a gente vai falar que a gente nem vai repetir. Aí você tiver uma duvidazinha, dá uma olhadinha no vídeo anterior. E qualquer coisa, manda pra gente, qualquer dúvida e a gente responde. Maravilhoso, maravilhoso. O pastor Wagner tem aí a sequência de vídeos maravilhosos, né? Então sigam aí os materiais aqui do canal, porque é tudo feito com muito carinho, debaixo de jejum, debaixo de oração, leitura séria das escrituras, nada é feito por pensamentos nossos, visões nossas, não, é tudo baseado em passagens bíblicas, né? Então a gente vai aprender junto. E o nosso papel aqui não é dizer que a visão da igreja A, a igreja B, a igreja C está errada, está certo. Não, nós vamos ler a palavra juntos e vamos aprender juntos. E quando vocês aprendem, nós também aprendemos, né? Levando para vocês. Então, se tiver dúvidas, se tiver questionamentos ou até posicionamentos, pode colocar no comentário que vai ser uma bênção, ok? Eu vou dar um crédito aqui, Júlia, para o pastor Luciano Subirá, porque uma vez ele usou um termo que eu achei muito legal. Por que há muita confusão nessa questão das línguas, né? Porque as pessoas jogam tudo no liquidificador, fica parecendo que é uma coisa só. Então tem passagens bíblicas que diz que não é para você orar em público, e tem passagens bíblicas que diz que é para você orar, e enfim, então as pessoas não entendem. E por que essa confusão acontece? Porque tem partes distintas dos dons.
Tem coisas distintas dos dons. E a gente vai ver junto agora qual é essa distinção, quais são essas separações, para que a gente consiga entender de forma mais prática, ok? Então, como vocês estão vendo aí nos nossos slides, que nós separamos com muito carinho para vocês, nós temos oração em línguas, que é para si próprio, para a própria edificação. Então, a gente vai conferir junto na palavra qual é a especificação que Deus traz para nós na palavra, como que funciona isso. Temos também o dom de línguas. Então, diferente da oração em línguas, que é para si, é para edificação própria, o dom de línguas, nós vamos perceber que ele sempre é para o corpo, para edificação do grupo e da igreja. Então, vamos lá. Fazer um negócio bem desenhadinho aqui. O dom de línguas é para o corpo. Todas as vezes que vocês verem na Bíblia a palavra dom na frente, dom de cura, dom de línguas, não é para você. Ah, então já está ficando claro para mim. Então a oração em línguas e o dom de línguas são diferentes. O dom de línguas, o dom de cura, o dom de milagres é para o corpo. A oração em línguas é para a minha edificação. Terceiro, nós temos aqui línguas estranhas, ou seja, outro idioma, como lá em Atos capítulo 2, nós vamos ver juntos também. Ele fala, como é que pode? Nós somos do país A, país B, país C, e eles estão falando o nosso idioma. Então, essas línguas estranhas são idiomas, são outros idiomas que você não conhece, mas para que seja testificado a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, seja uma prova sobrenatural da ação de Deus naquela situação, tá? E o último, interpretação de línguas. Aqui fica um pouco mais fácil, é quando alguém começa a orar, né? E alguém tem esse dom de entender o recado espiritual que está sendo comunicado através daquelas orações que ninguém entende, ok? É isso, Júlia? Isso mesmo. Então, indo para a passagem bíblica, né, que vocês veem lá em 1 Coríntios 14, tão conhecida, diz assim no versículo 2: Pois quem fala em línguas não fala a homens. Então, quando você está orando em línguas, você está orando a Deus e não a homens. Não é uma oração humana, não é uma oração racional. Você está orando direto ao Pai. Nós vamos destrinchar isso bem, tá? Ele fala assim, de fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, a oração em línguas é para mim, mas quem profetiza é para o corpo. E aí ele continua, quem fala em língua a si mesmo edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14. Então agora um ping-pong rápido aqui, meu e da Júlia, nesse ponto, para que vocês entendam. Lá em Mateus 6, vocês vão ver assim, quando orarem, vão para o seu quarto, feche a porta, ore ao Pai em secreto, e o Pai que vê o que você ora em secreto, o responderá, né? Então você vê assim, quando for para o seu quarto, quando for orar, ele diz que você vai tomar a atitude de orar. Então o Espírito Santo ele não invade a sua vida para você orar em línguas. Quando é a oração em línguas, é algo que é provocado por você. Depois do batismo nas águas, você aceitou Jesus, você já tem a condição de estar treinando, né, a oração em línguas. Às vezes você está tentando crescer mais espiritualmente, e você percebe que você não consegue crescer, não consegue avançar. Então você fala, poxa, eu preciso realmente de uma edificação maior que venha do alto. E eu vou pedir para a Júlia dar um exemplo que eu gosto muito, que é das crianças, Júlia. Quando você fala de como que é esse exercício das crianças, nenhuma criança começa já falando frases inteiras. Não é assim que funciona. Ela começa lá, papá, mamã, mas a Júlia vai explicar melhor do que eu essa parte. Então, assim, né? Então agora, né, Alex? Nós estamos falando da oração em línguas. Exatamente. Né? E aí é isso, e tem muita confusão, né? Porque a oração em línguas, ela é diferente do dom de línguas. Que aí você vai explicar isso mais na frente. Eu já estou adiantando um pouco, né? Então, a oração em línguas, nós percebemos na palavra, está muito claro, porque ele fala assim, ó, no versículo 2, pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios,
mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Aí Paulo já está colocando uma distinção e ele está explicando bem o que é a oração em línguas, porque a oração em línguas ela é algo que é para nós, então é algo individual. Então, a oração em línguas é algo que todo cristão deve buscar, porque é uma ferramenta. Lembra no primeiro vídeo a gente estava falando das ferramentas, que são os dons do Espírito Santo. É uma ferramenta que Deus disponibilizou para que quando a gente estiver se sentindo fraco, quando a gente não souber o que orar, quando a gente não estiver sabendo o que fazer, e às vezes a cabeça tá cheia, aí o que nós devemos fazer? Orar em línguas. Por quê? Porque a gente vai começar a orar em línguas e aí nós vamos falar em mistério. Então, em mistério é o quê? Satanás, ele não vai entender nada, porque ele não tem o poder de falar em línguas. Você vê, Deus não deixou esse poder para ele. Então, ele não vai entender nada. Então, ele não vai saber o que você está falando com o Pai, né? Só Deus vai entender. E a palavra diz ali que Deus, ele devolve isso em mistério também. Então, é algo que ele fala dentro do nosso espírito. Aí já é o Espírito Santo falando com o nosso espírito. E aí, às vezes você, do nada, nossa, já sei como que eu vou resolver. Ou então você está lendo a palavra, e aí eu já vi várias pessoas falando assim, gente, eu leio a palavra e eu não entendo nada. E aí você começa a orar em línguas, e aí você vai ler aquela passagem, vem uma revelação que às vezes você vai perceber que nem outras pessoas tiveram aquela revelação, porque é algo de Deus, é algo do coração, né? E eu costumo dizer isso, né? Que a Bíblia, ela é um livro, ela é viva, ela é um livro vivo. Então, eu leio um versículo, Deus trabalha comigo de uma forma. O Alex lê o versículo, Deus trabalha com ele de outra forma. O mesmo versículo, né? O mesmo versículo. Você lê um versículo, às vezes os três estão lendo o mesmo versículo, Deus vai trabalhar com cada um. Ele consegue, com aquelas mesmas palavras, trabalhar com cada um de uma forma diferente. Então, a oração em línguas, ela traz essas revelações pra gente, né? A gente fica mais sensível ao Espírito Santo, porque é ali que você está desenvolvendo, né, o relacionamento com ele, uma das formas de desenvolver o relacionamento com ele. E a oração em línguas, ela é para todos. Para todos. Só que é isso que eu falei, ela é individual. Então vamos lá. Muitas vezes na igreja, você começa a orar em línguas, aí vai ter lá o batismo no Espírito Santo. Isso. E aí você começa a orar em línguas, aí vem uma palavra só, que é o que o Alex pediu para explicar. Vem uma palavra só. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu vou orar só essa palavra. Aí a pessoa fica ali, repetindo a mesma palavra. Aí a gente começa a racionalizar, né? E a palavra diz que nas partes dos dons do Espírito Santo, nós não devemos racionalizar. Sim. É algo espiritual, né? E aí a gente começa, mas peraí, eu acho que eu tô inventando. Às vezes você ouve um pastor falando uma certa palavra no púlpito e aquela palavra vem na sua mente. Aí você não abre sua boca porque você fala assim, não, ele falou aquela palavra. Como que eu vou estar repetindo ela? Aí, ou se você abre a boca, você fala, mas eu tô falando a mesma palavra. Mas não é. É porque a oração em línguas, ela é comparado a um bebê. O bebê, quando ele começa a falar, ele não fala assim, mamãe. Ele começa, pode reparar, né? Quem tem filhos, Isso. sobrinhos, a gente sempre tem exemplo de um bebê, né? Então, né? Pá. E aí, daqui a pouco, mamãe, papai. Por quê? Porque ele vai treinando. É um exercício. É um exercício, né? E é o que Deus vai fazendo com a gente. Por quê? Porque se Deus entregar tudo de uma vez, você não vai buscar mais ele. Você Exatamente. não vai buscar mais. E ele quer que a gente tenha relacionamento com ele. Porque quando você tá ali orando em línguas, nós estamos edificando o nosso espírito e às vezes a nossa mente, muitas vezes a nossa mente, você falou do Luciano Subirá, ele fala muito isso, a nossa mente ela pode não estar ali e a gente não tá entendendo nada. E às vezes você tá ali orando em línguas e você tá pensando, não, mas como que eu vou resolver? Gente, não se preocupa, continua falando em línguas, porque tá explicando bem na palavra, é uma edificação com Deus e o nosso espírito. Sim.
né? E isso também está fortalecendo a gente ao mesmo tempo. E aí, conforme você vai insistindo, vai orando, aí vai vindo mais línguas, aí você percebe. Aí você tá falando uma língua, daqui a pouco, quando você vai treinando, você vai falando outra língua, porque tem língua de cântico, então a gente pode louvar o Senhor, é lindo. Língua de adoração. Que é uma língua de adoração. Né? Tem a língua de intercessão, que é quando você está intercedendo. Então, tem vários tipos dentro dessa oração em línguas que nós podemos fazer isso. Língua de batalha espiritual. Sim. Às vezes tem alguma ação, te cortando perdão, tem uma batalha na sua vida acontecendo, ou com seu filho, com o marido, esposa, ou enfim. E você não está entendendo que tipo de ordem espiritual você tem que dar ali. Então, às vezes vai vir línguas para você que é uma linguagem de comando. Eu estou inutilizando, eu estou matando essa ação espiritual contrária. E você não sabe o que você está orando. Às vezes você está orando, o Espírito Santo te leva a orar uma parte mais enérgica, assim, você começa a gesticular. O que é aquilo? Às vezes é o Espírito Santo, ele declarando ali a liberação no reino espiritual daquela situação. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante, saber essa definição. Porque as pessoas falam assim, mas eu não falo em línguas, porque línguas não é para todos. A oração em línguas é para todos. O dom de línguas não, mas a oração em línguas, todos, nós já temos esse chip, né? Quando a gente recebe o Espírito Santo, vamos dizer assim, né? Quando a gente recebe o Espírito Santo, isso já nos acompanha, só que muitas pessoas não conseguem liberar isso, porque elas racionalizam. Por falta de entendimento. Por falta de entendimento, elas racionalizam. Elas acham que elas estão inventando, elas acham que elas estão querendo fazer, elas acham que... Tipo, igual teve uma pergunta no Instagram, até falei para Alex, eu vou comentar isso. Né? Teve uma pergunta no Instagram que, nossa, foi muito bem feita, né? Bem colocada a pergunta. Eu só não estou me lembrando agora, porque tiveram muitas, né? Uhum. Muitas perguntas, principalmente no Instagram. E você que está assistindo, essa resposta aqui é para você, tá? E aí, ele falou assim, nas igrejas a gente vê muito essa parte mesmo, tipo, algumas palavras, que é o que a gente está deixando aqui bem claro. E por que lá em Atos, que em Atos fala, né, que Pedro, quando começou a orar e falar, ele estava falando em línguas, mas diz que todos estavam entendendo. Sim. E lá naquele dia era como se fosse uma festa das nações, vamos dizer assim, para ficar mais fácil o entendimento. Era como se fosse uma festa das nações. Então tinham povos de todos os lugares e povos que falavam muitas línguas diferentes. Então vocês pasmem, né? Ele, em línguas que ele estava falando, todos estavam entendendo. Aí é outro tipo que aí o Alex vai explicar. Só que aí a oração em línguas, né? Mais uma vez, para ficar claro o entendimento, é isso. É algo que edifica a nós mesmos, edifica o nosso espírito. Então é algo particular, que aí não deve ficar sendo falado toda hora na igreja, porque quem está do lado não vai entender o que você está falando. Exatamente. Né? A não ser que depois tenha alguém na igreja que tem o dom de interpretação de línguas, que também a gente vai explicar direitinho. Sim. Mas o que a gente queria deixar bem claro é essa parte, que ela começa mesmo, gente. Não tenham esse medo. Ela começa com umas sílabazinhas e aí você vai destravando e aí você sente, quem tiver em casa, você já foi batizado, né? A palavra diz que teve pessoas que foram batizadas, isso é comprovado, né? Sem o batismo nas águas. Né? Atos 10, 18 acontece, fala sobre Cornélio, assim, que foi batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Isso mesmo, Alex, é minha Bíblia online. Oh, meu gente. Deus. E aí fala isso, né? Que ele foi batizado antes, né, do batismo nas águas. Então, você que tem a vontade de orar em línguas, você que está conhecendo, e é importante isso, sabe, gente? Conhecer, ler a palavra, não é bom a gente só fazer as coisas por, eu tô ouvindo fulano falar isso. Não, lê a palavra, vai, fala onde tá, vou lá olhar em Atos. Verifique se é a verdade naquilo. Aí você pega, ajoelha ali no seu cantinho e fala, Senhor, me dá essa ousadia, porque a palavra diz que nós recebemos o Espírito Santo e o Espírito não de medo, mas de ousadia. Senhor, me dá essa ousadia para eu ser edificado, para eu começar a falar em línguas. E começa a falar, e começa a orar, e você vai sentir.
Você vai sentir que não vem de você. Quando você realmente deixar o Espírito Santo, porque lembra no vídeo anterior, eu falei que o Espírito Santo é educado. Então, se você der uma travadinha, gente, ele para. É incrível isso. A educação dele é tremenda, como o amor dele é tremendo. Então, começa treinando, porque aí tira a vergonha, né? Começa treinando você no seu cantinho, no quarto, e você vai sentir a experiência com o Espírito Santo. Maravilhoso. E assim, Júlia, lembrando, o Espírito Santo me trouxe ao coração uma coisa muito importante. Nós falávamos todos o mesmo idioma, certo? Quando Nimrod tentou construir ali a Torre de Babel, o que aconteceu? Deus falou, vamos descer e ver o que os homens estão aprontando, né? E a palavra de Deus diz que quando ele viu, ele falou, olha, se eles continuarem assim, eles vão fazer o que eles quiserem. A palavra diz. Você pode conferir na sua Bíblia. Ele fala isso. Então, o que Deus fez? Ele foi lá. A Torre de Babel era um homem, você vê que é uma linhagem, é uma linha meio que do anticristo já ali, mesmo lá atrás. Você vê que era um homem querendo assentar num lugar alto. Quem fez isso? Satanás. Era o homem querendo ter o trono nas alturas, né? E Deus não permitiu. Então o que Deus fez? Criou confusão. Então você imagina que naquele bairro ali, naquela vila, naquele estado, todos eles falavam, imagina você com o seu filho, com a sua esposa, ou com alguém que você conhece, daqui a pouco a pessoa começa a falar em alemão, começa a falar em russo, do nada, e você fala assim, ô filho, você tá falando tudo estranho assim, então você... E foi ele isso que não entende nada, porque aí já trocou as línguas, né? Porque Babel quer dizer confusão, né? Então houve confusão, grande confusão. Então o que Deus fez? Quando é para ter exaltação pro homem, eu trago confusão entre vocês. Mas lá em Atos, que nós vamos ler, o que aconteceu? A exaltação ali agora não era para homem, era para Deus. Então vocês que falam todas as línguas diferentes, agora eu vou fazer todo mundo se entender. Olha que lindo isso. Então, quando a exaltação é para homem, Deus faz com que haja confusão e ninguém se entenda. Agora, quando a exaltação é para Deus, o que Deus faz? Ele vai lá e fala assim, então eu vou fazer com que todo mundo fique em harmonia até na linguagem. Entendeu? E outro ponto importante, Júlia, aconteceu isso comigo, tá, gente? É muito importante eu falar sobre isso enquanto a Júlia estava falando aqui. Quem impede você, a Bíblia é bem clara ali, ó. Pois quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus, e de fato ninguém entende. Fala em mistérios. Então tem vezes que você está buscando a resposta espiritual para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua profissão, para uma cura, e você não está conseguindo ter resposta. Uma coisa muito importante, eu vou até colocar o dedinho aqui na câmera, 3. A Trindade funciona do seguinte, você tem Deus Pai, que é quem manda. Para Deus poder ter contato com a gente, ele se transformou em carne. Então, Deus que é quem manda, e o Filho foi gerado em carne. E a Bíblia também fala lá em Gênesis que o Espírito Santo sonda o mais profundo do coração de Deus. O Espírito Santo sonda o mais profundo do coração de Deus. Então entenda o seguinte, nós fomos feitos, a Bíblia fala assim, façamos, então é plural, não é um, não é Deus que nos fez, a Bíblia está escrito lá, leia em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que quer dizer isso? Tem um que vai decidir. Lá em cima é Deus. A nossa trindade, quem é? A alma é quem decide. São as decisões, certo? Para que a alma possa ter contato, eu estou pegando aqui ó, esse copo de água. Para mim poder pegar esse copo de água, a alma tomou uma decisão, mas eu precisei do meu corpo. Então, igualzinho a trindade lá em cima. Um decide, mas para poder ter contato com as coisas da terra tem o corpo. E por último, foi soprado em nossas narinas do seu espírito. O que é do seu espírito? Uma parte do Espírito Santo foi colocado em cada um de nós. Entendeu? Então, para resumir a minha explicação, quem impede você de orar em línguas é a sua racionalidade. Será que é eu mesmo? Será que eu não estou inventando? Então, assim, quando você vai fazer uma oração em línguas, a Bíblia fala, as coisas espirituais o homem carnal não discerne. Então não tente compreender a língua, se eu estou falando do certo. Como você sabe que você está falando do certo se essa linguagem é uma linguagem do céu? Como que você sabe se está certo ou não? Como que você e eu podemos avaliar? Não tem como. O que nós temos que fazer é deixar o nosso espírito nos guiar. Porque o Espírito Santo, diz a palavra, o Espírito Santo testifica ao nosso espírito. Então, na oração em línguas,
O Espírito Santo começa a trazer revelações e entendimentos para o meu espírito. E aí o meu espírito vai lá e comunica a minha alma. Então, às vezes você está lendo a Bíblia, você vai lá e ora em línguas. Daqui a pouco você fala assim, nossa, eu entendi essa palavra de um jeito. Ou você está com uma dúvida lá no trabalho, eu não sei como que eu vou agir com aquilo. Ou no casamento, ou com o filho. Aí você vai lá pro seu quarto e ora em línguas. E não tenha pressa, tá? Ore mesmo. Se a Bíblia fala que quem ora em línguas edifica ser, então vamos abusar da ferramenta. Vamos orar muito em línguas. Muito tempo mesmo. Os grandes homens, os grandes avivamentos, os grandes pastores usados aí, todos eles tinham essa experiência. Paulo diz, eu oro em línguas mais do que todos. Ele escreveu praticamente o Novo Testamento quase todo. Entendeu, gente? Então, assim, quem impede você de orar em línguas é a sua racionalidade. Será que é? Não. Se solta. Vai começar com palavras simples. O pastor Maurício, que esteve aqui também, ele fez um podcast com o pastor Wagner, ele falou que não tinha muito esse costume e tal. E aí o que aconteceu na reunião? O cara falou pra ele, não, para de fazer. Ele falou, ora aí, pastor Maurício. Aí ele começou a fazer orações normais, racionais, que não tá errado, né? Mas ele falou, não, só fica falando glória. Glorifica, né? Só glorifica. Aí o pastor Maurício começou, glória, 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 línguas. Então é assim que começa, tá, gente? São exercícios simples. Certo, sim, Júlia? É certo. E é igual, né? No português nós temos, né, o trava-línguas, né? Exatamente. É. Então, no português nós temos, né, o trava-línguas. Então, e que são o peito do pé do Pedro é preto. As crianças amam, né? Isso. Faço isso, né? As crianças amam. E a gente mesmo, quando a gente começa a brincar e fazer esses trava-línguas, são engraçados. E a gente começa a rir, né? Então eu vejo a oração em línguas, sim, assim também, treino, né? É um treino. Aí ele vai falando, isso, e vai saindo. E é aí, um destravamento. É um destravamento, né, da nossa alma, da nossa mente, né, do nosso espírito. É muito legal. E aí que eu estava falando do batismo, né? Existem dois tipos de batismo. O batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Sim. E vocês percebam que é tão importante que quando Paulo foi lá na cidade, se eu não me engano era Filipe, estava fazendo um trabalho. E aí Paulo foi lá na cidade e ele falou assim, vocês receberam qual batismo? Vocês receberam o batismo das águas ou o batismo e também o batismo no Espírito Santo? Eles não. Eles pregaram o batismo das águas. Aí Paulo falou, então vocês precisam receber o batismo no Espírito Santo. Tanto que eles até dizem assim, nós nem sabemos que batismo é esse. Né? Aí Paulo vai e batiza eles no Espírito Santo. Sim. Né? Então isso também ocorre na igreja. Tem muitas igrejas que fazem esse apelo, né? Quem quer receber o Espírito Santo, quem quer ser batizado no Espírito Santo, e aí também diz, né, que quando impõe as mãos, né, sobre os apóstolos, quando eles colocavam as mãos sobre as pessoas, elas eram batizadas no Espírito Santo, né? Então tem essa parte também que é bom deixar bem clara. E é bom, assim, até pra gente pular para o próximo slide, deixar bem clara uma coisa. Vamos lá. Oração em línguas, você se edifica, você cresce mais o seu entendimento espiritual, emocional, a sua mente, até a sua racionalidade também é tocada pela oração em línguas. Então isso é para você. Agora, o dom de línguas é para o corpo. É quando você ora em línguas ali e daqui a pouco você vai perceber que tem uma mensagem para o corpo. E você sente, você está orando, né? Se você tem esse dom de interpretação, e a Bíblia diz que você tem que pedir, tá? Se você tem o dom de línguas, você deve orar para receber o dom de interpretação. Mas uma coisa que eu quero aqui, nós vamos falar isso lá na frente, mas eu quero deixar bem claro, o batismo no Espírito Santo não tem a ver com o dom de línguas e com a oração em línguas. Por isso que nós estamos explicando bem separadinho o que cada um deles é. O batismo no Espírito Santo, eu vou falar mais detalhadamente lá na frente. O batismo no Espírito Santo, você pode já orar em línguas, você pode ter o dom. O batismo no Espírito Santo é uma capacitação do alto. Todas as pessoas que têm esse batismo é algo tipo assim, que a pessoa vai ter um trabalho mesmo diferenciado, a ação, é uma potencialização que o cristão recebe. Então você percebe que quando você é batizado, e nós vamos falar as palavras direitinho para vocês,
Quando tem o batismo no Espírito Santo, acontece algo muito fora do comum. Agora, não quer dizer que se a pessoa não foi batizada no Espírito Santo, ela não é cristã, ela não está salva, é uma pessoa que não tem nada a ver. É uma capacitação que a gente vai falar na palavra para vocês bem explicadinho como que funciona também. Mas por enquanto, eu espero que vocês tenham entendido o que é oração em línguas, que é para você. Você ora muito em línguas sozinha, você e Deus. Quem ora em línguas edifica se. E o dom de línguas, toda vez que vocês verem a palavra dom na frente, dom de línguas, dom de cura, dom de milagre. Vocês já viram alguém chegar e fazer assim, em nome de Jesus, eu me curo? Você precisa, Jesus já faz de propósito, para um depender do outro. É o corpo, um é mão, outro é pé, outro é olho. Deus já faz que nós dependamos um do outro. Então, sempre que tiver a palavra dom na frente, é para você usar com o corpo. Certo, Júlia? Certo.